como resolve uma treta dessa, né? Tem que aparecer um mais alguma coisa. Então, é sempre fácil quebrar uma fração para que apareça o 1, né? Como aqui é x mais 3, é só dizer que mais 3 é igual a menos 1 mais 4, né? Uhum. Dá para dizer dessa forma. Daí vai ficar assim. Então já apareceu 1. Agora tem que lidar com esse cara aqui. Sim. Daí o que acontece, né? Tem que saber que é muito mais fácil lidar com expoente do que com um denominador, não é mesmo? Porque o Aham. denominador é difícil tu trocar, mexer o valor dele, né? Agora, o expoente tu pode às vezes transformar uma soma numa multiplicação Uhum. ou de um outro termo igual, né? Que é o que dá para fazer aqui, por exemplo. Ou dá para fazer, tipo, essa soma virou, né? Aqui, ó, essa Uhum. soma aqui, né? Mais 4. Esse cara foi para fora já, entendeu? Então é umas coisas que dá para fazer tranquilo. Então lembre-se, tente jogar o teu problema pro expoente. Uhum. Chama o que tiver no dentro aqui de o que tu quer dentro do teu da tua propriedade, que é esse cara aqui, e lide com o expoente como der. Beleza. Tem uma propriedade de LN aqui. Então, pô, essas propriedades são muito chatinhas de lembrar. AX menos 1 sobre X, da LN de A. Se tu olhar o limite de uma de um expoente, né, de uma base elevada a x, não o e, né, que a derivada do e na x é muito fácil, a própria Uhum. na x. Mas a derivada de um a elevado a x é uma coisa meio feia se tu for ver lá na tabela. Uhum. Então, lembre-se, né, que se tu estiver numa prova e tu não conseguir resolver a questão, tu pode fazer por L'Hopital sempre, Uhum. né? E se você ver lá na tabela, né, por L'Hopital vai dar justamente isso, esse limite aqui. Né? Tu deriva aqui da 1, tu deriva aqui da 0 e tu deriva aqui vai aparecer a ln de A, basicamente. Uhum. Então, né, esses limites notáveis eles surgem muito fácil quando a gente está pensando em L'Hopital, que é a técnica de derivar em cima e embaixo. Só que, como tu não sabe derivar ainda, né, ou tu não lembra, daí a gente Não vai ter que lembro. ver isso Uhum. toda hora. Certo. Então, aqui, por exemplo, nós queremos chegar nesse formato. Então, tu tem que ver uma coisa dessa, tem que saber o formato que tu quer chegar, pelo menos. Uhum. Né? Não adianta pensar que tu vai usar coisa de seno e cosseno aqui, e nem aquela outra regra lá com 1 sobre x, porque cadê o sobre x aqui? Né? 1 mais 1 sobre x, elevado a x. Não tem, né? Então, tá aí. Agora, bem, tá aí. É umas técnicas tranquilas. Eu acho que aqui tá aparecendo lá pra ti uma que tem a ln dentro, né? Tu Uhum. não conseguiu fazer. Cadê essa que tem a ln dentro? Tem uma propriedade que tem a ln dentro, né? Ou não tem, não? Bem, não tem propriedade com LN dentro. Então significa que a gente vai ter que fazer alguma técnica que envolva LN. Eu Bem, até vamos lá, pensei, vamos. eu pensei até no E, mas tipo assim, não tava pensando, como eu vou transformar esse N em E, sabe? Para transformar. E elevado a LN dá o próprio X, né? Tu tem que lembrar disso. Sim. Tu quer fazer qual mesmo? O H? O H seria uma boa Certo. pra mim. Vou tentar fazer o H. Eu acho que eu já tô com uma ideia aqui nele. Certo. O que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode lembrar de uma coisa que tem lá na definição, né? Que é o seguinte: o limite do ln de x é igual ao ln do limite de x. Então dá para passar o ln para dentro, tá? Isso é bom lembrar. Desculpa, o limite de ln de x é igual. Limite de qualquer função especial, ele pode ir para dentro do Uhum. argumento. Por exemplo, Beleza.
limite de seno de x. Pode dizer que é o seno do limite de x, Beleza. certo? Então, Então, aí você pode falar que então, o ln isso aí é igual ao ln do limite de um mais x sobre x. Posso falar isso? pode, agora isso resolve? Não sei. O que eu acho que fica legal aqui é dizer que x é igual a ln de x, né? Peraí, é isso? Não, peraí. Como eu posso transformar x num ln, né? Vamos pensar assim. Uhum. Né, tem que lembrar que log, né? De a da base b, c, é b elevado a c igual a A. A gente quer que o x, que no nosso caso é o A, não, a gente quer que o x, que no O nosso x caso é é o c, C, vire o log. certo. Então, x é igual a ln, daí isso aqui já entra o b nessa conversa, né? Uhum. De A, qual é o A? Qual que é o b, né, que você quer, não? Não, o b já é o próprio E, que é o ln, é o log da base E, né? Tá, tá. Qual que deve ser o x aqui para que o log saia x? E na x, né? Log de E na x, é claro. Então, nosso limite aqui, é óbvio, que dúvida mais idiota minha. Então, é ln de E na x. Quando a gente tem uma divisão, pior Pode ser quando um a gente tem menos uma... outro, né? Não, quando tem um menos outro que é uma divisão. Uhum. Isso. Divisão dos argumentos. O problema é que a gente não tem divisão de argumento aqui. Então, meio que não ajudou muito o que eu fiz. Talvez não seja esse o caminho. Ah, tá. Dá para fazer o seguinte, né? Tem um x aqui, tu pode pensar que isso é igual a 1 sobre x do ln de 1 mais x. Uhum. E daí isso é igual a ln de 1 mais x elevado a x, né? Elevado a 1 sobre x. Uhum. Ou menos x, né? É, ou x elevado a menos x, isso. Não, pera, menos Aí x você. não, né? Não. Não, menos x Ah, não, não. desculpa, É 1 desculpa, sobre desculpa. É o x. sobre x. Eu vejo, desculpa. Isso. Então, cara, tem tantas formas de fazer isso. Mas por derivada sai tão fácil. A gente chamar isso aqui Pô, de, sei lá. faltou o ali também, né? Sim, sim, faltou muita coisa. Uhum. Eu tô pensando de outra forma, que aqui não vai sair. Desse jeito não vai sair, não tô vendo nada que tem pra fazer aqui. Uhum. Ln elevado a qualquer coisa. Agora, se a gente pensar assim, Porque tá tendo pro zero, né? e elevar e dos dois lados, eu vou ter e na 1 sobre, vamos dizer assim, e no ln de 1 mais ax multiplicado por 1 sobre x igual a e da i. Isso aqui, e a resposta do limite, pode chamar de L, sei lá, tanto faz. Uhum. Agora, bem, salvo algum engano meu, isso aqui vai ficar 1 mais ax sobre x. Isso aqui. Porque e elevado ao ln é o próprio argumento, né? Só que esse argumento aqui está
multiplicado por 1 sobre x. Então, esse 1 sobre Uhum. x vem também, certo? Tá. Ou não, né? Ou não é isso. Isso aí. Porque a gente pode fazer o seguinte aqui, eu acho, para ser mais preciso. Mas esse seria igual ao quê? Que? Igual a. Isso E seria igual a elevado à E resposta elevado do a limite. limite. É isso Aham. aqui que a gente está buscando, o i, entendeu? Sim. Então, a gente pode dizer que isso aqui é e elevado a 1 sobre x. Não podemos dizer isso. A gente pode dizer que. Porra, a gente pode. Isso aqui que eu falei tá certo agora. O que que eu faço com esse cara? Isso que eu não tô lembrando. O que eu pensei é aquele notável que quando o x tende a zero, e tipo, sei lá, a u menos um dividido por u igual a ln de a. Entendeu? Só que eu não consegui forçar isso. Olha, eu acho que fica assim. Só não consigo lembrar exatamente a propriedade, mas eu acho que é isso. Agora, isso aqui é muito perto daquela propriedade que tu tem que simplesmente chamar de u, né? U é 1 sobre x, certo? Então, daí o Uhum. teu negócio vai ficar 1 mais a sobre u, igual a n aí, certo? Certo. Isso aqui é o limite notável. U igual a um sobre x. Tirando esse a aqui, o problema é que o limite notável da apostila é meio burro, porque ele diz uma coisa que não é generalizada. Esse limite existe com o a ali em cima. Existe um limite notável com o a ali em cima, só que ele coloca um. Muito burro da parte dele isso. A apostila vacilou nessa parte. Pode pegar em qualquer outro livro. O que eu quero te dizer? Deixa eu pegar aqui o limite que ele falou. Aqui, ó. Esse limite aqui, ó. Eu posso estar muito enganado, né? Mas eu tenho quase certeza que eu não tô. Que é esse limite aqui. Se ele tem um A aqui, ele é igual a E ln de A. Alguma coisa assim. Uhum. Eu posso procurar isso na internet. Eu tenho uma vaga lembrança disso. Limites notáveis. Aqui, ó, sabia? Olha, deixa eu mostrar aqui. Essa é a forma generalizada desse limite, tá vendo? Tem um K ali, a resposta fica elevado a K, não é ln de A, é elevado a K. Uhum. Aí deu boa, porque é o que a gente tem ali, né? Então eu posso dizer que esse lado esquerdo aqui, de acordo com o limite, é E Uhum. elevado a A. Só que o lado esquerdo é igual a E elevado a I, que é a resposta que eu quero. Então, por comparação, Tá. o limite é A. Só um segundinho. Vocês podem subir um pouquinho, por favor? É porque aí o limite tá tendendo infinito. Esse tende a zero, não? Tem essa diferença? Sim, o problema é que quando eu inverti aqui, o U ele tende a infinito, né? Ah, tá. Entendi, porque o x é zero. Isso, se o x tende a zero, o U tende a infinito. Pô, entendi. Saquei, saquei. Aí, nossa, essas noções vocês dão um nó na minha cabeça. Beleza? Tu viu? Tu teve que supor uma resposta e daí para sumir com o ln teve que usar e. Foi uma coisa que tu pensou. Só que tu vai Aham. ter que usar e do outro lado também. Beleza. Beleza? Caralho. Beleza. Show. Então, essa aí é meio barra pesada mesmo, mas com essa técnicazinha Shinobi aí funciona. E aí? Agora? Acho que pode tentar fazer outro. Aí depois já pode talvez pegar uma Tem algum matéria, em porque mente? aí coisa. Você põe nesse link que eu te falo alguma que eu vi que achei pesado. Deixa eu ver. Eu consigo ver daqui. Tá. Cara, a K eu também fiquei um pouco confuso com a K. Certo, vamos ver. K. É, tem um monte de coisa aqui.
Bem, tu pode fazer o seguinte, tu pode dizer que cotangente ao quadrado de x é igual a u. Beleza. Se cotangente ao quadrado de x é igual a u, a tangente ao quadrado de x, que é o contrário da cotangente, é 1 sobre u, Uhum. certo? Beleza. Então agora o teu limite vai para u, tendendo a infinito, né? Porque, Uhum. bem, na verdade eu ainda vou ter que pensar um pouco sobre isso aqui. Vamos deixar para lá. Tá. Mas aqui vai ficar 1 mais 3 sobre u, ok? Ok. Então já está no formato da anterior. O problema agora é o limite que ali estava em zero, né? Agora vem o grande teste. Se o x tende a zero, a cotangente de x ao quadrado vai para infinito, vamos jogar na calculadora e ver. Eu acho que vai. Tangente de x seria seno sobre cosseno. Pô, não tem cotangente na calculadora. Mas eu acho que é, porque seno é zero, né? Então fica Ah, infinito. Exatamente. Pronto. Essa aqui foi mais fácil. beleza. Tem que Acho que já induzir, pode. né? É porque às vezes eu vejo as coisas ficam um pouco em choque, assim. Tu tem que ter em mente qual Então, propriedade tu vai usar, né? Aqui uhum, claramente era aquela do que a gente usou agora há pouco. uhum, E tu tem que ver que as coisas são inversas uma da outra, né? E tu precisa dessa inversão no limite, então é isso. beleza. Que a gente começar, então, talvez uma derivada ou o próximo tópico? Esse, vamos para a derivada, então. Deixa eu abrir lá. Certo. Bem, um breve spoiler aqui do que tu vai ver nessa parte. Derivadas tratam de taxa de variação. Uhum, Então você vai estudar sobre como as funções variam. Vai certo. ter um monte de teoria introdutória, mas na prática, quando te pedirem para derivar, tu vai simplesmente decorar uma tabela de derivadas e vai aplicar essas propriedades da tabela nas tuas funções. É só isso. Uhum, De todas as derivadas que tu vai ver, a mais importante é a que eu vou te passar agora. Deixa eu te mandar a tabela aqui. Abre lá no WhatsApp para eu te dizer qual que é a mais importante. Se tu entender a primeira derivada ali, a derivada 1, na coluna do lado esquerdo tem a derivada 1. Se tu entender a primeira derivada, tu vai saber fazer 70% dos problemas que aparecer para ti. Ou mais. Tá bom? Que é basicamente o tá. seguinte: se tu tem uma função de um x elevado a um n, a derivada vai ser nx elevado a n menos 1. Por exemplo, se teu x for elevado ao cubo, qual que é a derivada da função y igual a x elevado ao cubo? A derivada vai ser 3x elevado ao quadrado. Sim. O 3 cai e o 3 de cima diminui por 1, vira 2. Uhum. Pronto. Com isso que eu acabei de falar, já tem uma baita de uma introdução para tudo que tu vai usar aí na tua vida. Agora, vamos Tipo, de continuando aqui. x. De x ao... Só confere uma coisa. Tipo assim, a de x ao quadrado, por exemplo, não é tipo assim. 2x mais k? Não tem tipo, um constante? Não, isso aí é integral. Integral, beleza. Beleza. Então beleza. Vamos lá. Nós estamos falando de algumas variações aqui, tipo a velocidade, a variação da distância Uhum. no tempo. Então a derivada é sempre a variação de uma coisa em relação à outra. No caso da distância no tempo. Muito bem. Reta tangente. Sim, a derivada pode ser interpretada como a reta tangente a uma função num determinado ponto. Então, o que que acontece? Vamos observar algo aqui muito interessante e muito legal. Nós temos uma função, a função preta, Uhum. e essa função preta, ela, bem, ela é curvada.
Uhum. E a gente define dois pontos nela, o P e o Q. Então a gente pode passar Beleza. uma reta entre esses dois pontos. Tendo dois pontos, tem uma reta. Uhum. Note que essa reta ela faz uma determinada inclinação com o eixo x, que a gente chama de alfa, que por sua vez pode ser encontrada pela equaçãozinha lá do seno, né? Sim. Seno do alfa não é cateto É, oposto. Peraí, tangente do podemos. alfa, não. Ah, não, isso, Tangente é beleza, beleza. melhor, Aham, tangente é aham, melhor. Cateto oposto por cateto adjacente. Muito bem. Por aham, quê? Porque é fácil calcular o delta y, é a coordenada y do uhum, ponto Q menos a do ponto P. Delta x, mesma coisa. uhum, A gente calcula assim o alfa, muito bem. Só que, se por acaso a gente quisesse uma reta tangente, ou seja, uma reta que passa ao lado da tua curva. Essa aqui não está passando ao lado, está passando por dentro. A gente chama de reta secante. uhum, A tangente vai passar bem no ladinho, vai passar em um ponto só. Para isso, a gente tem como fazer por meio da lógica do cálculo. É só a gente aproximar o ponto Q do ponto P. Mas perceba que, bem, aqui é a explicação que eu estava te dando aqui sobre o coeficiente angular, né? uhum, Perceba que quando eu aproximo o ponto Q do ponto P, a inclinação vai mudando, né? Ela uhum, está mudando aqui. O ponto Q era 1, ela vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, até que a reta tangente, uma reta onde o ponto, a distância entre o ponto Q e o ponto P tende a zero, nós temos uma inclinação bem definida aqui, que é a tal da reta T. Reta T de uhum. tangente. Como a distância tende a zero, é como se as duas estivessem no mesmo ponto, né? No ponto P ali. É isso. Então, note que para encontrar o coeficiente angular dessa reta, é a mesma coisa que a gente estava fazendo nas outras matérias ali. Delta y por delta x. A gente viu isso quando estudou a reta. Né? Uhum. Para encontrar o coeficiente angular, a gente pode fazer isso. Agora a gente vai continuar fazendo isso. Vai continuar resolvendo essa continha aqui. Porém, levando em conta que a gente vai ter que resolver um limite. Um limite onde a distância em x dos dois pontos tende a zero. Aqui, olha só. No caso, para ser bem preciso, ele está falando que a distância. Ela está falando que o valor do x1 tende ao valor do x0. Uhum. Mas quando a gente leva isso para a lógica, né? Como x1 é x0 mais um delta x, o mesmo delta x que está aqui, né? A gente pode escrever dessa forma aqui, que é a forma mais legal de escrever. A gente pode dizer que o coeficiente angular da reta tangente vai ser o limite, quando o delta x tende a zero, do valor do y, do ponto Q, que agora está bem próximo do ponto Uhum. P, porque esse delta x aqui tende a zero. Então, mas esse aqui, lembrando, é o y do ponto Q. E esse é o próprio y do ponto P, aquele ponto que tu está querendo colocar a tua reta. Certo. Beleza? Então, essa aqui é a Mas, chamada fórmula de Newton, diga. mas se o x ali tende a zero, não vai ficar tipo um valor infinito, porque embaixo está dividido por delta x? Sim, mas a gente vai fazer um monte de álgebras, que nem a gente estava fazendo agora há pouco, para Tá. sair dessa indeterminação, entendeu? Beleza, A beleza. ideia é essa. Então, sim, para resolver todos os limites, tu vai ter um trampo, um trabalhão. Uhum. Porque tu vai ter que fazer esse detalhe aí. Claro, por isso que eu estou te falando, por isso que eu dei aquele spoiler no começo da aula de cálculo aqui. Que na Uhum. prática, tu vai fazer isso só para aprender que existe. Depois tu Uhum. não vai mais fazer, entendeu? Tu vai só decorar os limites. Beleza? Beleza. Beleza, beleza, beleza. Então, é isso, veja, que nós, toda essa continha aqui que eu estou falando para ti é só para encontrar o coeficiente angular da reta tangente. A reta é formada por outras coisas também, né? Pelo y0 e o x0 também. Uhum. O que é y0 e x0 é simplesmente as coordenadas do ponto tangente, do ponto que tu está interessado. Ok? Uhum. Então, vamos dar uma olhadinha num exemplo. Por exemplo, esta aqui. Bem, é que essa aqui está meio genérica. Mas tudo bem, vamos começar genérico então. Isso aqui é uma parábola, certo? Certo, correto. Então, quando a gente vê uma parábola, a gente sabe que é um negocinho redondinho, etc, Uhum. etc. Agora, como é que a gente faz para lidar com uma parábola então? Para fazer essa reta tangente em algum lugar da parábola? Bem, vamos seguir aquela equaçãozinha, essa aqui. Uhum. O que essa equação me fala? Vamos entender. x0 mais delta x. É aquilo
tipo aquelas coisas de função composta que a gente viu. Que é o que, né, basicamente? Você pegar o que você está chamando de x agora e colocar no lugar do x. Então, o que eu estou chamando de x agora? Para esse carinha aqui, o meu x é x0 mais delta x. Então, no lugar do x aqui e aqui, eu vou colocar x0 mais delta x. Por isso que esse primeiro termo aqui fica a própria função, só que no lugar do x, x0 mais delta x. Tá vendo? Certo. No lugar do 9 não vai ninguém, porque o 9 é uma constante. E aqui é menos x0. Bem, esse x0 tem que lembrar que é a coordenada de um ponto, né? Lembre-se disso. Então, aqui a gente simplesmente no x colocou a coordenadinha desse ponto. Podia ser um número. A gente vai ver um exemplo com número agora à frente. Mas aqui a gente está fazendo de forma genérica primeiro. Certo? Tudo bem até aí? Beleza. Tranquilo. Certo. Então, quando a gente faz uma matematiquinha básica, a conta ali ficou assim. E se você simplesmente jogar ΔX igual a zero agora, vai dar determinação, né? Pois é. Muito bem. Então, com isso em mente, se liga. Divide ΔX de baixo pelos ΔX de cima, porque em todos os termos na parte de cima tem ΔX. Isso sempre vai acontecer, eu te garanto, tá? Sempre acontece. Sempre vai conseguir sumir com o ΔX de baixo, que na prática é o cara que causa os problemas, né? É sempre ele que causa os problemas. Doideira, né? Então, continuando aqui. Vamos ver. Beleza, então a gente fez aqui, parari, parará, resolveu a continha. Agora que só tem esse ΔX aqui, a gente joga, não tem mais determinação. Ficou isso. Pronto. A gente pode dizer que isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente. Não é a equação da reta, mas é o coeficiente angular dela. Do quê? De uma reta tangente que passa por essa parábola aqui. Certo. Certo? Claro, como a gente está vendo uma função genérica, né? Não vai ser muito interessante, assim, nesse primeiro momento, essa resposta, né? Mas dá Mas... pra ver que ali, tipo, o x² virou 2x, e o cx virou 6 e o 9 sumiu. Isso. Muito bem. Então, beleza. Vamos ver um outro problema aqui. Esse aqui tem gráfico, legal. Determine a equação da reta tangente à curva, novamente uma parábola, no ponto cuja abscissa é 4. Bem, se você se lembra bem o que é uma abscissa, você se lembra que é o valor de x de um ponto, não é mesmo? Então, beleza. Nós já sabemos que o ponto onde a gente quer que a reta tangente esteja, ela passe pela função, o P, lá do que eu estava te explicando, é x igual a 4. Ok? Então, quando a gente olha para a equação da reta, ela vai ser desse formato. Então, eu ainda preciso encontrar o coeficiente angular, porque o x0 eu já tenho, é 4. O y0 também é fácil de obter. É só jogar 4 aqui na função, que eu encontro o y0. É o que ele fez, olha só. Certo. 53, já era. Muito bem. Então, beleza. Então, esse cara é 53, esse cara é 4. O y e o x fazem parte da equação da reta, né? Y igual a x mais b. E agora a gente precisa do coeficiente angular. Como é que a gente obtém? Com a fórmula de Newton, essa aqui. Então, note que agora, dentro da minha função, vai estar o 4 no lugar do x0, né? Em comparação com a outra lá. 4. Então, para essa primeira parte, 4 mais ΔX. E o outro, 4 aqui. Agora, então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 4 mais ΔX no lugar do x. Então, vai ficar 3 elevado a 4 mais ΔX. Ao quadrado. Tá aqui. E é só onde tem x na função, né? Então, tá aqui. Agora, tu vai resolver a continha e vai ficar desse jeito. Ah, claro, nunca se esqueça que aqui tu vai ter que colocar o valor do f de 4, né? Que é 53. Por isso que apareceu um 53 aqui. Isso. Daí, arrumando, fica desse jeito. Tudo bem? Beleza. Muito bem. Então, agora note que todo mundo tem ΔX ali. Novamente, você vai poder sumir com a indeterminação fazendo a divisão. Bem, quando você some com a divisão, vai sobrar 24 mais 3 ΔX. E quando você diz que ΔX então tende a zero, fica só o 24. Portanto, o coeficiente angular da reta tangente a esta função aqui no ponto 4,53
essa equação aqui. Graficamente, a gente vai ter isso aqui, ó. Veja, a preta é a parábola. Uhum. E aqui está a reta tangente que a gente acabou de obter. Ela passa por apenas um ponto da reta preta, da parábola preta, desculpa. Uhum. Legal, né? Entendi. E no ponto 4, que é o que pediu. Isso. Certo. Show de bola. Show de bola. Então tá, pô. Eu acho que por hora tá bom de eu ficar falando, né? Minha garganta tá doendo. Eu vou pedir pra tu Pode ser. fazer um facinho desse, porque tá facinho, né? Tá facinho. Tá. Por enquanto tá de boinha. Não precisa fazer gráfico, tá? Vou te mandar Uhum. isso aqui, que é só o que tu vai precisar. E vou propor um probleminha aqui pra você. Deixa Beleza. eu ir pro Paint. Aqui, 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 aqui. Beleza? Muito bem. Agora. E agora vamos lá. Quero encontrar. Encontre. Eu não, você que encontre. Encontre a Uhum. reta tangente à função. Uma funçãozinha básica aqui que eu adoro fazer. Tu já deve ter visto que eu adoro essa função aqui, tanto que eu uso ela. Essa fonte do Windows tem um erro, olha só. Quando eu aperto o negócio pro 2 e para cima, aparece um 3. Nossa, É erro do Windows isso. meu Mas, Deus. eu não sei, X, E6. Vi sozinho. Outros erros que eu tô achando no Paint aqui. X quadrado menos 5x mais 6 no ponto. Uma das raízes. No ponto. Bem, na abscissa, vamos dizer assim. Ou melhor, no ponto. No ponto 2, 0. Beleza? Já te dei qual é o X0 x0. e Y0. Já te dei o y0 também. Isso Uhum. aí. Show. Beleza. Beleza. Então, segue o passo a passo ali do que tá no negócio que eu te mandei no WhatsApp, que eu acho que vai ser bom. Qualquer coisa, se tu quiser abrir a apostila, está na página 108. Beleza. Depois eu abro pro show, então. Tá. Sabemos que a equação da reta curva. Uhum. Tá. Então, primeiro que é o f de 2, que seria 2 ao quadrado menos 10 mais 6, que dá 0, beleza. Até porque é a raiz, né? Então y é 0, beleza. Tá. Então, y menos f de 2 igual ao mt de x menos 2. Mt é igual ao limite de x tendendo a 0. Só um segundinho que eu vou apontar aqui. Do f de 2 mais delta x menos o f de 2 dividido por delta x. Logo fica fica 1 vezes 2 mais delta x mais menos um segundinho que eu tô ficando aqui a borracha. Tá.
quadrado menos vezes mais delta x 6 menos 0, tudo isso dividido por delta x, e vai dar 4 mais 2 mais 4 delta x mais delta x ao quadrado mais 6. Delta ao quadrado mais 4 delta x mais 10 dividido por delta x. Hum, hum, 4 volta aqui. Então, y menos de 2 que é 0 é igual a mt 14 vezes x 2 y é igual a 14x. Dá 14x menos 28, é isso? 14x menos 28? Vamos ver. Na verdade, quando tu tá procurando um coeficiente. Tô falando. Na verdade, quando tu tá procurando um coeficiente angular, tu tá procurando um número só, cara. Veja que a resposta ali é. Mas você está perguntando o MT ou você está perguntando a equação da reta tangente? Ah, tá, é verdade. Eu fiquei Tô na dúvida procurando agora. isso. Não, tá certo. É a equação da reta tangente no ponto, né? Então, Isso. a derivada aqui vai ser 2x menos 5, então vai ficar 2x menos 5? Então vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, coeficiente angular, deu menos 1, certo? Calma. O M tem que ter dado menos 1. Eu fiz merda aqui. Eu multipliquei errado. Eu entendi o que eu fiz aqui. Eita. Não, é porque eu multipliquei direito aqui. Eu não fiz o termo do 5 aqui. Menos 10. Menos 5. É menos 1 mesmo. É menos 1. Fiz errado. É menos x mais 2. É menos x. Y igual a menos x mais 2. Eu esqueci do segundo termo do 5. Eu viajei.
Eu fiz só do primeiro. Pode crer. Agora achou certo, então, né? Agora tá certo, agora tá certo. Muito bem. Então, esse é o caminho, tá? Uhum. Beleza. Então, como é que vai ser agora, né, meu velho? Agora que a gente tem essa ideia de como obter, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma avançada na teoria aí. Tem funções que não são tão simples de trabalhar, tipo a raiz de x, né? Uma Uhum. funçãozinha mais feia, que vai ter raiz dentro e tal. Mas no fim das contas, tu vai resolver alguma técnica de limite que a gente já aprendeu. Quando aparece raiz com uma subtração, como é o caso aqui, a gente Uhum. multiplica pelo conjugado, lembra? Uhum. Então, note que vai escalando a dificuldade, até que chega uma hora que é inviável ficar fazendo derivada pela definição. Uhum. Então, aqui é só para tu entender, né? Veja que aqui ele pede equação da reta normal, né? Então, eu acho que tu lembra lá da teoria da reta normal, que o que acontece lá, né? Na reta normal, nós temos uma reta que faz 90 graus, né? Com alguma outra reta. E existe uma relação entre os coeficientes angulares. O coeficiente angular entre duas retas perpendiculares, o Uhum. coeficiente angular de uma é 1 menos. Desculpa. O coeficiente angular de uma é menos 1 sobre o coeficiente angular da outra. É uma fórmula. Uhum. Tá aqui a fórmula, basicamente. Ah, beleza. Então, é isso aí. Agora bem, a Acho que gente. tá talvez a câmera errada. Puta que merda. Verdade. Tudo bem. Bom que eu não falei nada de importante ainda. Continuando aqui. Bem, então a gente vai entender esse coeficiente angular como a derivada da função no Uhum. ponto. O coeficiente angular da reta tangente é a mesma coisa que a derivada da função no ponto. A mesma coisa. A gente define isso. Uhum. Então, se falarem de derivada, estão te pedindo qual é o valor da coeficiente angular da função naquele ponto. O problema é o seguinte: nem sempre a gente quer um valor como derivada, a gente quer uma função como derivada. Eu estava te falando no começo da aula. Uhum. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. É uma Uhum. função. Por quê? Porque a derivada da função é sempre a mesma. Vamos dizer assim, a equação do coeficiente angular é sempre o mesmo. Isso a gente provou pela definição lá naquela do x0, a primeira que a gente fez, agora pela Uhum. definição, né? Porque independente de qual for o x0, a fórmula era aquela, né? Então vamos Uhum. voltar lá para ver, ó. Aqui, ó, a fórmula era essa aqui. A fórmula do coeficiente angular vai ser 2x0 mais 6. Agora coloca o x0 do seu interesse ali. Se você quer saber qual é o coeficiente angular da reta tangente a essa função no x igual a 10, tu vai colocar 2 vezes 10 mais 6. Uhum. 26. O coeficiente angular vai ser 26, é uma reta bem inclinada. É 10. Muito bem. Então, temos aí que a derivada é esse cara mesmo. A gente não vai ficar mais fazendo pela definição. Aqui tem uns vários símbolos de derivada, tu pode usar qualquer um deles, tá? Vão aparecer todos esses na literatura. Então fique Uhum. atento, tem até mais alguns que não estão aparecendo. Pontinho, uma função com underline x, uma coisa assim. Por aí vai. Né? Bem, vamos passar todas essas definições aqui. Já deu de definição. Agora vamos falar de diferenciabilidade. Lembra que para a função ser contínua, ela tinha que passar por umas regras? Uhum. Né? Que era o limite existir, era a função ser contínua, Uhum. desculpa, a função existir no ponto e o limite ser o mesmo valor da função no ponto. Essas eram as três regrinhas que deviam ser satisfeitas. Uhum. Existem também regrinhas para diferenciabilidade, que são bem parecidas com a do limite. A regra para ser derivável é bem parecida com a regra para ter limite. No caso, lá naquela regra do limite, o que a gente fazia? Se o limite pela esquerda e pela direita fosse o mesmo, então a função tinha limite. Lembra disso? Uhum. Pois é. Então, o que vai rolar agora? Vai rolar algo parecido.
Porque se a derivada da função pelos dois lados não for o mesmo, não vai ter derivada. Ó, mesma regra aqui, ó, tá vendo? A derivada Uhum. pela direita tem que ser o mesmo valor da derivada pela esquerda. Ah, beleza. Essa eu não De um lembrava. determinado ponto, né? Qual é o ponto que tu vai trabalhar? O ponto problemático. Por exemplo, nessa 8 aqui, o ponto problemático é o 3. Uhum. Todo o resto é tranquilo. Todo o resto aqui, ó, para frente do 3, para trás do 3 é uma retinha, para frente do 3 é outra retinha. Uhum. Agora, essas retinhas, pela esquerda e pela direita, elas têm a mesma derivada? A gente pode fazer pela definição ou seguir a regrinha, que eu já vou te explicar como é que é, mas eu já falei no começo da aula. A derivada Uhum. aqui dessa é 2 e a derivada dessa aqui é menos 1, Uhum. que foi o que apareceu aqui, 2 e menos 1. E a gente nota, então, que são derivadas diferentes. Pela esquerda deu um valor, pela direita deu outro. Sim. Então não é derivável em x igual a 3. Acabou. Uhum. Em outro ponto ela vai ser derivável. Em outro ponto não tem problema. Mas aqui, se no 3, pela esquerda é um valor, pela direita é outro, pela esquerda é uma função, pela direita é outra. Então tem problema no 3. Aqui, outra situação. Ó. No 0 parece ter um problema. Parece, pode ser que não tenha. Uhum. Para x maior que 0, isso. Para menor, isso. Vamos fazer a derivada, vamos ver se vai dar merda. Geometricamente, ele diz que não é diferenciável. De fato, tem um pico esquisito aqui, né? Sim. A gente não gosta de picos assim. Tem que ser um pico suave. Não pode ser tipo um gráfico de uma ação do Bitcoin, assim, uma coisa toda cagada, assim, esquisita. Não dá para tu gerar uma função disso, né? Agora, Uhum. quando é suavezinho, dá. Então, veja que de fato não vai ser, né? A gente faz a derivada aqui de uma é Uhum. menos 2, da outra Antes é dois, 2. dois. Sim. Isso aí. Então, muito bem. Agora vamos para as regras. É isso aqui que tu tem que decorar. Fazer pela definição, só para tu saber do que se trata, de onde veio, etc. Então, é a partir da página 114 que tu vai estudar essa matéria. Essa é a Uhum. dica que eu te dou. Não perde tempo com outras Beleza. coisas. Vamos estar aqui. Derivada de uma função constante. Se f de x igual a k, então k é um número. 2, 3, 5, alguma coisa assim. Uhum. Isso aí, constante. Aham. Derivou é zero. Agora, vamos entender o porquê? Bem, aqui está a prova matemática, mas o porquê é mais fácil ainda. A derivada, como eu falei novamente no começo da aula, trata de uma taxa de variação. Uhum. E Está K é uma calculando. constante, então não varia. Exato, se ela não varia, então a derivada, ou seja, a medida da variação dela não existe, é zero. Uhum. Beleza. Certo. Regra da potência, essa aqui é a que tu vai mais usar. X elevado a n. Como a gente já conversou, a derivada de x elevado a n é nx na n menos 1. Uhum. E daí, pô, tu vai ter vários exemplos, né? X elevado a 7 é 7x a sexta. Beleza, caiu 7, diminuiu em cima. Mas por que deu 1 aqui? A B, por que deu 1? Porque é x elevado a 1. E 1 menos 1 é 0, né? Uhum. Isso. Muito bem. Agora a derivada do produto de uma constante por uma função. Então, às vezes, a gente tem um número que multiplica uma letra. A gente pode passar, que nem no limite. Lembra do limite que a gente passava a constante para fora? As Uhum. regras aqui são bem parecidas. A constante foi para fora aqui da derivada também. Então, ó, por exemplo, qual que é a derivada de 3x à quarta? 4 cai, fica 3 vezes 4, 12, Quatro. x ao Uhum. cubo. Uhum. É isso aí. Beleza? Beleza. Então, derivada de soma é a diferença de funções. Agora tu tem uma derivada da soma. A gente fala assim, a derivada da soma é a soma das derivadas. O que isso significa? Significa que tu pode fazer a derivada de cada um deles. Depois somar, sim. Uhum. Ou Isso. subtrair, Então, olha só, beleza. aqui tu tem uma função, aqui tu tem outra, aqui tu tem outra. Deriva cada uma delas separadamente. Depois soma. Isso, ai meu Deus, uma raiz. Cara, eu vou te falar uma coisa. Quando aparecer raiz para tu derivar, tu não vai trabalhar com raiz. Tu vai Uhum. transformar ela numa potência 3 sobre fracionária. 2. Daí fica Aham. fácil, né? Porque daí cai um número, diminui da fraçãozinha aqui. Nada demais. Uhum. Ó, derivada desse carinha aqui é isso. Tranquilo.
Beleza. Beleza? Uhum. Muito bem. Então, é isso. Então, ó, regras que tu tem que decorar são essas aqui. Agora vem umas regras especiais que eu só vou falar para a gente finalizar a aula, que a gente vai focar nelas na próxima aula, tá bom? Beleza. Regra do produto. Quando tu tiver uma multiplicação, a regra é mais ou menos assim. Derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais derivada do segundo vezes o primeiro normal. Entendeu? Beleza. Entendeu a ideia? Isso. Entendi. E quando é Entendi. derivada da divisão, é a mesma regra. Porque a divisão é uma multiplicação por um inverso, né? Só que daí fica mais fácil tu decorar dessa forma. Derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos. Uhum. A derivada do de baixo vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo normal ao quadrado. Tá. São Eu coisas não que tu tem entendo. que decorar. Essa aí vai ser decoração, porque eu não entendi a demonstração. Ah, demonstra embaixo. A Mas eu demonstração entendi. tá aqui, velho, mas tu não vai fazer ela, tá? Tu vai decorar Beleza, e vai beleza. aplicar na tua função. Quando aparecer um negócio de divisão assim, tu já sabe que é essa regra que tu tem que utilizar. Tranquilo. E sem dúvida, a pior de todas é a regra da cadeia, que é quando a função é feia, a gente tem que fazer uma modificação nela. Por isso, essa vai ficar mais para a próxima aula, beleza? Tranquilo. Show de bola.